empresas e de repente, poxa, conselheiro, o que aconteceu? Que estalo foi esse? Porque isso pode ser um insight importante para quem está nos ouvindo aqui. Sim, eu sempre busquei, né, várias formações, então só de coaching eu tenho 3 certificações, uma de executivo e uma de business coaching e uma seria um coaching de liderança, por assim dizer, né? E várias outras coisas que não tem necessariamente a ver. Então, por exemplo, eu tenho uma certificação de auditor líder de 14.000, e tem outras formações de marketing digital, enfim. E com isso na cabeça, né, eu tenho clientes, até hoje tenho clientes que fazem parte de conselhos. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que ele faz parte de 3 conselhos, inclusive de uma delas ele atuou como executivo, ele saiu de ser executivo, virou conselheiro, presidente do conselho e depois... Conselho de administração, então, aí, Marcos, né? Sim. E, nesse caso, conselho de administração. E hoje ele ainda atua no conselho e ainda dentro de uma das comissões, né? E eu tenho um outro cliente que também ele é CEO da empresa dele e conselheiro da empresa dele também. Acredito eu até que presidente do conselho também. E eu dou assessoria para eles dois, por exemplo. E já tive outros, né? Então, eu discuto sobre conselho dentro das nossas sessões. Né? A gente acaba discutindo sobre questões de conselho. Ele acaba trazendo questionamentos, acaba trazendo enfim. situações, questionamentos, né? Uhum. Por exemplo, sobre questões de family office, sobre questões de holding, sobre questões de sucessão familiar. E aí você sempre vai aprendendo, né? E você vai aprendendo. Puxa aqui. Né? Então, você vai aprendendo. E foi daí que começou a surgir. Eu falei, pô, conselho, você vê tanto, né? Que quando eu comecei a procurar um pouco de informação, já há algum tempo atrás, né? Eu comecei a procurar informação sobre isso. IBGC, como é que era uma formação, enfim. E aí me apareceu Board Academy no meio do caminho. Falei, bom, acho que agora é o momento, né? Eu já estou há bastante tempo, já tenho bastante maturidade dentro das empresas familiares, já tenho um pouco desse... e nesse sentido de advisor, né? De ser um conselheiro que ainda sem... vamos dizer assim, sem ser um conselho formal, sem ter uma governança formal, mas eu acabo atuando um pouco nisso, né? Porque o próprio cliente te demanda isso, né? Ele te faz perguntas, quer, na verdade, recomendações. Eu que faço as perguntas, no fundo, né? Mas ele quer recomendações como se fosse de um conselheiro, fora a questão de mais comportamental do coaching, um pouco de consultoria que sempre tem ali no meio, né? Então, foi isso que me fez, no fim, ir para essa parte de conselho. E estou, assim, bastante contente de ter feito a formação e cada vez mais falando de governança. Então, inclusive, eu tenho um cliente que a gente vai marcar, provavelmente, para falar sobre conselho com ele, porque já está na hora, né? Já está bastante idade. Tem sucessão familiar, tem um terceiro envolvido, então... É um evento que agrega muito valor para profissionais que trabalham em inovação. Eu tenho já negócios em função do network criado aqui, que pode gerar negócios até de 1 bi. Surpreendentemente positivo, temas muito relevantes aí para o nosso dia a dia, principalmente para esse grupo que está aqui buscando aí fazer parte dos conselhos das empresas. Realmente vale muito a pena e estarei com certeza no Board Summit 2023.